construir essa percepção de autoridade, tanto nas suas relações profissionais do dia a dia, né? Quanto essa percepção de autoridade no ambiente digital e no LinkedIn, fazer isso é importante porque dá mais segurança para quem potencialmente pode contratar os seus serviços de advocacia, né? Isso, como eu falei, não é um privilégio da autoridade digital, né? Isso é uma verdade na própria natureza da relação do advogado, da advogada com os seus clientes, né? Quando a gente está falando de contratar, de uma contratação complexa, né, de um serviço especializado como é o da advocacia, essa relação de confiança entre quem contrata e quem é contratado é um dos fatores muito decisivos na hora da pessoa tomar essa iniciativa e essa decisão de contratar um advogado A ou um advogado B, né? Então, é claro que tem uma série de outros fatores envolvidos, né? Cada processo de contratação de determinada área ou de determinada atividade da advocacia tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, porém, esse elemento da confiança que tem tudo a ver, que tem muita aderência com essa noção, essa percepção de autoridade, de especialidade que as pessoas têm ou precisam ter do advogado e da advogada, esse elemento de confiança e segurança, ele está sempre presente nas decisões de contratação de um serviço de advocacia, seja de um advogado autônomo, né, alguém que vai contratar uma pessoa física, que vai contratar para si, para resolver uma questão pessoal, ou para uma empresa que vai contratar um escritório de advocacia. No final das contas, essa empresa também é representada por uma pessoa que precisa ver na pessoa que representa o escritório de advocacia essa autoridade, essa especialidade, alguém que vai conseguir dar para essa pessoa que está contratando o serviço de advocacia essa segurança de que ela está tomando a melhor decisão, de que a questão dela vai ser tratada por alguém que é especialista naquele tema, naquele assunto, né? E se a gente colocar isso numa perspectiva de um mercado cada vez mais competitivo, como é o da advocacia, e aí, de novo, né, seja o da advocacia para atender pessoa física, né, a quantidade de milhões de advogados que a gente tem atuando no Brasil, ou as, desculpa, as centenas de escritórios de advocacia que a gente tem, todo mundo prestando serviços muito similares, essa percepção de autoridade ela acaba se tornando um diferencial fundamental para o seu cliente, o seu potencial cliente, optar por contratar você ou o seu escritório e não o seu, vamos colocar aqui nos termos de mercado, o seu concorrente ou a sua concorrente, né? Alguém que preste o mesmo serviço que você, muitas vezes com o mesmo nível de qualidade de entrega, mas, de novo, né, a confiança e a segurança que a pessoa tem na autoridade daquele advogado, daquela advogada, daquele escritório de advocacia, acabam sendo um fator decisivo e um fator de diferenciação nesse mercado, né? Que eu vou aproveitar para fazer um parênteses, que esse tema da diferenciação, né, de criar maneiras de você se diferenciar nesse mercado, foi o foco central de um livro do qual eu participei, né, Marketing Jurídico, a Estratégia da Diferenciação, organizado aí pela Juliana Pacheco, editado pela editora Juruá, que a gente lançou semana passada na Fenaló. E a gente também, a diferenciação é o tema disso, né? E as técnicas, estratégias, a prática, né, de como é que a gente desenvolve as estratégias para estabelecer esse processo de diferenciação foi tema de um outro livro que eu lancei lá na Fenaló, junto com outros 6 especialistas de marketing jurídico. Esse segundo livro chama Marketing Jurídico Prático, o marketing jurídico na visão dos especialistas. E esse é bem prático, bem mão na massa mesmo, e vai ajudar vocês aí nesse processo. Mas, voltando para o nosso papo aqui hoje, eu estava falando, então, que o maior benefício
da gente desenvolver essa percepção de autoridade é justamente ter o seu nome no que a gente no marketing chama de top of mind, né? Quais são isso em pesquisa de mercado é muito comum a gente perceber. A gente está agora no momento de eleições, né, falando muito sobre pesquisas e tal. No marketing, a gente também faz o mercado de marketing. Muitos mercados fazem pesquisa, e aí é comum as pesquisas de mercado perguntarem para as pessoas: quais são os 3 principais escritórios de advocacia que você lembra no segmento tal? Ou quando se trata de direito de família, quais são os 3 nomes de advogados que você lembra, né? É, isso é um estímulo a gente entender quem são o quê? Os top of mind, quem é que está no topo da mente, né? Da memória das pessoas quando a gente está falando de determinada área, de determinado segmento. E isso, gente, assim, é o resultado final dessa criação dessa construção de autoridade profissional, autoridade digital, é justamente colocar o nome de vocês, o nome do escritório de vocês nesse lugar, né? No lugar em que as pessoas vão observar vocês como referência, mesmo que elas não sejam ou ainda não sejam seus clientes ou suas clientes, né? É importante que estando nesse lugar do top of mind, de ser uma das referências que as pessoas se lembram na hora que são perguntadas espontaneamente sobre quem são as referências daquela área, ou quem é a referência daquela área, te coloca numa posição em que, no momento em que a pessoa precisar ou indicar para alguém um especialista ou uma especialista daquela área, ou ela própria precisar de um especialista ou uma especialista dessa área, o que ela vai fazer primeiro? Todos nós fazemos isso, né? A gente recorre, será que eu conheço alguém, né, que pode me ajudar a solucionar essa questão, a resolver esse problema? E aí a gente vai primeiro recorrer à nossa memória. Então tá ali no topo da mente, né, no topo da memória das pessoas. É um maior benefício que a gente pode colher quando a gente constrói essa percepção de autoridade profissional, e não só constrói, não só chega lá, né? Chega lá e mantém, porque eu digo que fazer brotar ou fazer nascer, construir essa percepção de autoridade digital, ou estabelecer a sua autoridade profissional no ambiente digital, ela como cuidar, enfim, né, de como cuidar das plantas que você tem na sua casa. Se você não tiver uma rotina ali de regar, né, de nutrir aquela percepção de autoridade que você já construiu, aquilo vai minguando, vai murchando.